Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira da novela Gênesis, Abrão, após ter tomado uma importante decisão, passará a lidar com as consequências que irão reverberar principalmente em seu casamento. Além disso, Ayla voltará a se envolver com o anjo caído. Contudo, dessa vez a mulher será pega no flagra e terá que dar boas explicações ao seu marido para que não seja descoberta. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários de qual cidade ou estado você é. E também me diz se gostaria que o Lúcifer fosse desmascarado e eliminado pelo Abrão. Sim ou não? Você acha que o vilão merece pagar caro pelas suas armações? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os últimos capítulos da novela Gênesis têm sido marcados por muitos conflitos. Desde sua saída do Egito, Abrão e todos os que o cercam têm vivido fortes emoções, inclusive Ló, o homem que foi sequestrado com toda a sua família, continuará sendo enganado por sua esposa Ayla. Isso porque a mulher novamente acabou cedendo a Rei Léo. Ló, que estava vivendo próximo a Sodoma, acompanhou o tio de volta ao acampamento após ser resgatado, mas logo pensa em retornar à cidade para morar na casa que ganhou do rei Bera. Abrão não concordará com o sobrinho, mas Ayla, ardilosa como sempre, envenenará o marido e dirá que faz questão de ter a sua casa própria. Além disso, ela ficou curiosa para conhecer os encantos da cidade proibida. Quem percebeu toda a personalidade controversa da moça é Lúcifer. O diabo continuou a tentá-la e conseguiu ter sucesso em seu plano. Contudo, o que eles não esperavam é que dessa vez fossem flagrados pelas filhas da mulher, e os fatos chegarão até os ouvidos de seu marido Ló. O homem, furioso, exigirá uma explicação. Para se fazer de desentendida, Ayla perguntará sobre o que é, mas Ló perderá a paciência e pedirá para que ela não se faça de sonsa, pois a filha do casal acabou de contar que viu a beijando outro homem, dispara o marido irritado. Para tentar se esquivar, a mulher o questionará se ele levou a sério esta acusação. Indignado com a situação, Ló afirmará que a criança disse que não se tratou de um sonho. Neste momento, para tentar se defender, Tamires, a filha do casal, dirá que não estava dormindo. Além disso, viu quando o homem mau entrou na tenda. Para tentar remediar a situação, Ayla pedirá que a filha fique quieta e pense antes de falar. Após isto, dirá que a menina já havia lhe contado sobre o pesadelo, que a criança é assim e que ela deve ter sonhado acordada. Ainda intrigado com a situação, Ló olhará para a mulher de cara feia, mas dirá que se foi apenas um sonho de Tamires, o assunto se encerrará por ali mesmo. Após o marido sair do local, a mãe das crianças se voltará para as filhas e as ameaçará. Ela dirá que se não pararem com esta história, irá vender as duas para a rainha de Sodoma assim que chegarem ao local. Além disso, questionará as crianças perguntando se irão querer ser escravas da maluca. O beijo entre Ayla e o anjo caído aconteceu em episódios anteriores. Os dois só não chegaram aos finalmente
porque Tamires chegou aflita, gritando por sua mãe. Nessa hora, Ayla acordou da alucinação, enquanto Lúcifer foi embora de forma veloz. Tamires se queixou de medo e da energia ruim do local, dizendo que viu um homem mau na tenda. Ayla, por sua vez, a confortou, porém teve uma grande surpresa no dia seguinte ao ser confrontada por sua outra filha, Pautite. A criança perguntou para a mãe quem era aquele homem que estava a beijando. O questionamento deixou Ayla surpresa e mais nervosa que o normal. Para tentar desconversar, a esposa de Ló se fingiu de sonsa e perguntou que homem. Mas a criança a acusou, dizendo que Tamires a viu beijando alguém na noite anterior. Para o completo desespero da mulher, Tamires disse que realmente a viu e se tratava de um homem mau na escuridão. A revelação deixou Ayla impressionada, que quase desmaiou de susto ao saber do flagra da filha. Após isto, a história chegou aos ouvidos de Ló. Após o ocorrido, Ayla apressou mais do que nunca Ló para voltar para a cidade de Sodoma. Contudo, será neste local que o destino da família será selado. Isso pois, graças à grande perversidade do povo, o Senhor decidirá destruir a cidade. A narrativa bíblica a respeito de Sodoma e Gomorra diz que os homens da cidade eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. De acordo com as Escrituras Sagradas, há uma passagem em que o Senhor anuncia a destruição da cidade. O motivo seria o elevado nível de promiscuidade e corrupção do povo. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito. Abrão até mesmo intercederá pelo povo diversas vezes, perguntando ao Senhor se houvessem homens justos no meio dos ímpios, ele pouparia toda a cidade. Diante dos clamores de Abrão, o Senhor dirá que por amor aos 10 justos que porventura existiriam no local, não a destruiria. Mas diante de tanta perversidade, não é isto que ocorrerá. Isso, pois os únicos justos que viverão naquele local será a família de Ló. Ao perceber isto, Abrão pedirá por seu sobrinho, e assim Deus poupará a família de Ló, enviando 2 anjos à casa dele, que ainda habitará na região a ser destruída. Os anjos orientarão a deixar a cidade, junto com sua família. Os anjos pedirão para que a mulher de Ló não olhe para trás, para que não vire uma estátua de sal, e por não haver sequer 10 homens justos na cidade, o local será destruído. Então o Senhor fará chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra. Mas isto serão cenas de próximos capítulos. Isso porque outros casais ainda viverão muitas dificuldades em seu matrimônio, e dessa vez será Sarai e Abrão. O homem que acabou de sair de uma guerra contra o rei de Elão para salvar o seu sobrinho Ló, terá de enfrentar uma guerra dentro do próprio casamento. Isso porque sua mulher Sarai quer a todo custo que ele se deite com a serva Agar para que possa conceber um herdeiro. Apesar da egípcia ter aceitado se tornar concubina do escolhido de Deus, o homem ficará chocado e não gostará nem um pouco dessa história. Enquanto Abrão fica indignado, Agar se mostrará empolgada com a possibilidade de se aproximar ainda mais de Abrão após o pedido de Sarai, enxergando na conversa uma oportunidade de viver um romance junto com o homem pelo qual se apaixonou. No entanto, a jovem ficará decepcionada com Abrão, que a deixará claro desde o início que não tem a intenção de viver um romance com ela e que é completamente apaixonado por sua esposa. Apesar de não concordar muito com a ideia,
Abrão aceitará se deitar com Agar. Isso porque o homem sentirá o grande sofrimento de sua esposa. Diante de toda a dor de Sarai, o comerciante acabará cedendo a seu pedido e irá se deitar com a egípcia. Sarai dirá que os dois precisam estar dispostos para fazer o que for preciso. Mesmo contrariado, Abrão concordará com sua esposa. A mulher irá agradecer o marido enquanto abraça o amado. Abrão ficará visivelmente perturbado com a história. E Deus, ali próximo dos dois, observará tudo de cima. O divino irá se incomodar com a atitude de seu escolhido e dirá por que o homem duvidou dele. Além disso, revelará que essa decisão só atrasou tudo e ainda vai gerar muita inimizade entre seus descendentes no futuro. Mas as coisas ficarão ainda piores, isso porque Agar ficará insuportável tentando rivalizar com a esposa de Abrão. Isso porque a mulher surpreenderá Sarai ao anunciar que está grávida e dará à luz ao primeiro herdeiro do escolhido de Deus. Nesse meio tempo, Abrão se alegrará com a gravidez. No entanto, o protagonista ficará tenso ao perceber que o clima entre a sua esposa e sua concubina está tenso e pesado. O clima entre os três ficará ainda mais tenso quando o escolhido de Deus descobrir que houve uma discussão entre as duas mulheres, se chateando com a situação que acabou ficando tensa e pesada quando antes todo o clima era mais leve entre eles. Ao ver essa situação não está nada favorável e que ninguém está lhe dando apoio, Agar decidirá fugir para o deserto para se refugiar e fugir de toda a confusão que sua vida se tornou desde que aceitou a proposta de Sarai. As atitudes tomadas por Abrão acabarão por decepcionar muito o Senhor. Deus observará o homem totalmente arrependido do que fez e dirá que depois do erro vem a culpa, que é sempre a primeira a anular a fé. É válido ressaltar que Deus escolheu Abrão por ser um homem íntegro e honesto. O homem foi escolhido por Deus para chefiar os povos semitas, que são os hebreus ou israelitas ou ainda judeus. Apesar de Deus possuir um grande apreço por Abrão, isso não o isentará de passar por grandes provações. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? A propósito, entre Sarai e Agar, com quem você acha que Abrão combina mais? Com qual das duas mulheres ele deveria permanecer? Com a Agar, que pode lhe dar um filho, ou com Sarai, que sempre foi sua esposa? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por você.